Olá, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade à aula de língua portuguesa, que era para ter sido segunda-feira, então nós vamos repor esta aula aí do feriado. Na aula de hoje de língua portuguesa, vamos conhecer um pouquinho sobre verbete enciclopédico, certo? Lá na página 51. Boa tarde a todos. Que o Senhor abençoe, ilumine e proteja cada um de vocês. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre verbete? Então vamos lá. Então vamos lá, abra aí o livro de vocês na página 51 e vamos ver aí verbete enciclopédico e os tipos de verbetes que tem, conhecer um pouquinho mais, tá bom? Verbete, o que é verbete? O que será? Então, vamos lá aprender um pouquinho mais. O que é que vai ser um verbete? Verbete é um texto escrito de caráter informativo. Qual o objetivo do verbete? O objetivo do verbete é explicar conceitos segundo padrões temáticos. Padrões estes que são determinados pela obra de referência. Geralmente são encontrados em dicionários ou em enciclopédias. O nosso texto aqui é um texto verbete de enciclopédia, tá certo? A gente tanto encontra no dicionário como na enciclopédia. O verbete, ele é essencialmente destinado a consultas, o que lhe impõe uma construção discursiva, sucinta e de acesso imediato. Geralmente os verbetes abordam conceitos bem estabelecidos. Em alguns como textos acadêmicos científicos. Então, para a gente não aprofundar tanto sobre acadêmico científico, nós vamos falar do verbete, o que nós utilizamos diariamente, tá bom? Então, temos aí, vou postar um pouquinho para vocês, alguns exemplos de verbete, para vocês se familiarizarem melhor e vocês conhecerem um pouquinho mais sobre vários tipos de verbete que tem, tá certo? Aí, antes disso, eu vou só mostrar para vocês aí que tem o golfinhos em miniatura, que é um verbete enciclopédico. Então, ele já está na enciclopédia. Aí, lá no número 2, o texto lido é um verbete enciclopédico. Que relação há entre esse texto e a notícia lida na página 49? Então, você vai ler o texto e vai dizer a relação que existe entre eles, que os dois estão falando sobre o mesmo assunto, só que de forma diferente. Lá na página 49, o texto foi uma notícia que está falando sobre os golfinhos que estão ameaçados. E já na página 51, já está falando aí sobre a questão do verbete enciclopédico, falando dos golfinhos, seu tamanho, seu predador, o tamanho que ele fica, quanto ele pesa, quanto ele come, né? Quais são os maiores golfinhos que tem. Então, é o mesmo assunto, só de forma diferente. 3. Relaciona as funções aos gêneros textuais correspondentes. Letra A, se for notícia. Letra B, se for um verbete enciclopédico. Tem embaixo um textinho para ler a função social dos textos, que os textos atendem a diferentes funções: divertir, informar, fatos atuais e relevantes, compilar informações de interesse público ao leitor, como expor opinião entre elas. Ou seja, cada gênero textual atende a uma determinada função social. Cada um tem sua função, seu objetivo. O mesmo assunto pode ser apresentado ao leitor por meio de diferentes textos. Faz parte do processo de leitura identificar a função social de cada um deles, por isso interfere na maneira de como lemos um texto ou construímos os sentidos. Aí tem uma pequena informação aí sobre os textos. Número 4, qual é a principal informação atual relevante sobre as toninhas, que só aparece na notícia? Toninhas são quem? Os golfinhos. Lembra do texto das toninhas que nós lemos na página 49? Aí você vai dizer se são pequenos grupos de toninhas que foram vistos na Bahia, se as principais ameaças à toninha são a perda do habitat, se toninha é uma espécie ameaçada a desaparecer do litoral do Brasil, ou se toninha é um nome específico para ela. Você vai marcar aí em relação à notícia. O número 5, vão ler aí a notícia e o verbete.
exigem do leitor a mesma ordem de leitura. Converse um pouco sobre isso aí com você mesmo e com tia Adriana, só podemos conversar entre nós. Aí tem aí, o fato é que todos os animais que recebem estes nomes fazem parte de um grupo denominado cetáceos odontócitos, ou seja, mamíferos aquáticos que passam toda a sua vida na água e possuem dentes diferentes das grandes baleias. Esse trecho aí, você vai circular nele, é a parte que tem um termo científico e vai sublinhar onde está a explicação desse texto científico aí. C. Que outra expressão poderia ser usada para essa explicação? Eu poderia usar isto é, por fim ou já que. Vai ter que ler o texto, o refrãozinho que tem aí e dizer, né, qual que vai combinar mais com essa parte que você circulou aí do texto. Que recurso foi empregado para apresentar essa explicação? Então, os verbetes, eles têm títulos, subtítulos, títulos com curiosidades. Então, isso aí faz tudo parte do texto verbete. Então, vamos conhecer um pouquinho mais. Aí tem a atividade na página 52, 53 e a página 54 para vocês fazerem e que está muito fácil, tá bom? Então, vou mostrar só alguns exemplos para vocês prestarem atenção para depois fazer a atividade. Um cheiro bem grande e presta aí atenção nos tipos de verbete. Nós utilizamos mais o verbete enciclopédico, que vem em ordem alfabética, tem lá separando as palavras, dizendo se é adjetivo, se é subjuntivo, se é um pronome, né? E diz os significados. Quanto significado daquela palavra tem lá o significado e diz o seu sinônimo, o seu antônimo. Então vamos ver mais um pouquinho, tá bom?